News CNN. Com muita tristeza, eu informo agora, às 3h57, que o rei Pelé nos deixou. Pelé faleceu aos 82 anos. Ele é o maior jogador de futebol de todos os tempos para o Brasil e reconhecido assim mundo afora. Ele travava uma batalha longa contra um câncer que se iniciou no cólon. O Pelé depois viu esse câncer avançar. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há quase 2 meses. Ele passou o Natal internado com a família ao lado, né, do Pelé. Naquele momento, os filhos, os netos, todos foram para lá acompanhar. E hoje, infelizmente, dia 29 de dezembro de 2022, o mundo perde um dos mais talentosos, especiais atletas de toda a sua história e certamente da história do futebol. Ele está no panteão dos grandes nomes. O Pelé, como eu disse, nos deixa aos 82 anos, era um jogador de inspiração mundial. O Brasil ganhou, com o auxílio dele, 3 Copas do Mundo. Como eu disse, ele estava internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Há uma expectativa, inclusive, de que a camiseta, o brasão da seleção brasileira seja modificado para que no lugar de 3 estrelas nós tenhamos 3 corações, uma referência aos 3 títulos mundiais que Pelé nos ajudou a alcançar e também a cidade onde ele nasceu, a cidade de 3 corações. O Pelé, gente, ele se notabilizou, claro, pela carreira, depois abraçou grandes causas no social, teve uma vida pessoal conturbada, foi, como toda figura pública, alvo de críticas pelas escolhas que fez relacionadas a questões familiares, mas nunca deixou de ser um dos maiores exemplos na história do esporte mundial, e eu não falo apenas do futebol, pela devoção que tinha, pelo porte, pelo avanço que ele representou enquanto jogador na era em que viveu seu auge. Muito jovem, Pelé, aos 18 anos de idade, no time do coração dele, o Santos. O Pelé apaixonou todos os cronistas de futebol, mostrando um desempenho e, acima de tudo, uma consciência do que era capaz de fazer com o corpo e, principalmente, de quanto ele poderia jogar, com quanta altivez ele poderia jogar, que Nelson Rodrigues, um dos maiores cronistas da nossa história, já naquela época, com ele, aos 18 anos de idade, cravou que Pelé se portava como um rei e percorria o campo de futebol como quem carrega um manto sobre as costas. Pelé nos deixa hoje, então, portanto, aos 82 anos. Ele falou com a CNN em março de 2020 e disse que nunca pensou que seria grande. Ele lembrava do pai, que o levava à estação de ônibus de Bauru para poder treinar. Ele contou todos os detalhes sobre as Copas que conquistou e fez um balanço muito lúcido da carreira, com uma memória muito viva ali para detalhar os tempos que jogou. Pelé não se prendia ali ao saudosismo, né? Ele deixa essa sensação na gente, né? Em todos nós que somos fãs, mas adorava e exaltava muito o futebol. Para o Pelé, o jogo hoje se tornou um jogo mais difícil do que o que era no tempo dele, embora o espetáculo, os grandes dribles, aquela maravilhosidade Pelé Garrincha, isso tenha diminuído, foi o que declarou o rei. Pelé disse à CNN naquela época que todos esqueceram ali o Edson Arantes do Nascimento e que Edson, na verdade, era ele. Aliás, o Pelé se notabilizou por falar dele próprio na terceira pessoa, numa prova, né, que havia feito uma separação da pessoa física e da jurídica. Ele disse, olha, quem paga as contas, quem sofre e quem chora é o Edson Arantes do Nascimento. O Pelé tinha as regalias de ficar só com o espetáculo. Pelé, ele dizia, era o filho de Deus que ele pôs pra gente tomar conta. Bom, Edson Arantes do Nascimento, ele, o grande rei, nos deixou.